alguém pode analisar a pregação de Paulo então na Bíblia, com quem você? Então que pastor é esse que vai pregar não possa analisar se a pregação de Paulo analisava? Como alguém que criou o tempo e determinou os limites do tempo. A nossa existência na Terra, ela foi criada por Deus. Criada por Deus. O dinheiro, a igreja e as contribuições. Isso é o que nós vamos tratar no nosso culto de hoje. Deus havia escolhido a tribo de Levi para então cuidar do sacerdócio, para então poder cuidar do culto ao Senhor. Então, todas as vezes que as pessoas fazem um tipo de anacronismo, peguem os textos que tratam sobre o dízimo e transportam nos dias atuais, eles se esquecem dos critérios que Deus estabeleceu ao receberem o dízimo, porque hoje eu não vejo congregações recebendo o dízimo para poder suprir a necessidade dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Então, se não usem o dízimo para fazer isso, por que então que recebem os dízimos? Amém. Vamos abrir Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 14, versículo 27. Assim diz a palavra do Senhor. Mas não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada terceiro ano, levarás todos os dízimos da tua colheita, serviço do campo, ou os demais serviços, e os depositarás dentro das tuas portas. Então virá o levita, primeiro levita, preste muito bem atenção. Então virá o levita, pois não tem nem herança contigo, o peregrino está aqui que é o estrangeiro, o órfão, está aí nas vossas Bíblias, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Amém? Amém. Isso está escrito em nossas Bíblias, que os judeus tinham que dar os dízimos para poderem suprir as necessidades dos levitas, das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. Os judeus tinham que dar os dízimos para poderem suprir as necessidades dos levitas, das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. Amém? Amém? Isso está escrito em nossas Bíblias. Deus aplicava. Se o termo é bíblico, nós temos que aplicar exatamente como era aplicado nos tempos bíblicos, nos tempos canônicos. Amém? Então nós temos que fazer assim. Se não estivermos a fazer assim, nós temos que parar com essa coisa de dar dízimo. Amém? Se o termo é bíblico, nós temos que aplicar exatamente como era aplicado nos tempos bíblicos, nos tempos canônicos. Amém? Então nós temos que fazer assim. Se não estivermos a fazer assim, nós temos que parar com essa coisa de dar dízimo. Amém? Amém? Eu digo isso até para as pessoas que vão acompanhar o vídeo. Se os dízimos não usem da maneira como usavam no período canônico, no Antigo Testamento, não há necessidade de receber os dízimos. Eu digo isso até para as pessoas que vão acompanhar o vídeo. Se os dízimos não usem da maneira como usavam no período canônico, no Antigo Testamento, não há necessidade de receber os dízimos. O dízimo não é simplesmente para os servos de Deus, também é para aquelas senhoras que são viúvas, para aqueles jovens, aquelas pessoas que são órfãos, quer ser de pai ou de mãe, e os estrangeiros. Amém? O dízimo não é simplesmente para os servos de Deus, também é para aquelas senhoras que são viúvas, para aqueles jovens, aquelas pessoas que são órfãos, quer ser de pai ou de mãe, e os estrangeiros. Amém? Tiago capítulo 1, versículo 26 a versículo 27. Se alguém supõe ser religioso
deixando de refriar a língua, antes enganando o seu próprio coração, a sua religião é falsa, é vã. Versículo 27. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Aqui o apóstolo Tiago está a escrever algumas diretrizes que caracterizam a igreja verdadeira, a religião verdadeira. E uma dessas diretrizes que o apóstolo Tiago escreveu é visitar as órfãos e as viúvas nas suas tribulações, nas suas necessidades. Nós fazemos isso hoje. Nós fazemos isso hoje. As contribuições nas comunidades cristãs devem ser dadas de modo voluntário. De modo voluntário. Cada um de nós deve contribuir segundo o que propôs em seu coração. Cada um que vai dar 200 mil, irmão, não façam isso, não dão. Você mesmo de modo espontâneo deve dizer: eu vou dar isso, eu vou contribuir assim, amém? E assim, agora quando alguém te diz: olha, alguma coisa na tua vida não está bem, a tua vida sentimental não está bem, sabe por quê? Você está assim. Aquela doença não está saindo da tua vida, sabe por quê? Você está assim. Se você quer que Deus libere uma bênção de cura, se você quer que Deus libere uma bênção na vida sentimental, sabe fazer o quê? Dê X valores a Deus. A tua vida sentimental não está bem, sabe por quê? Você está assim. Aquela doença não está saindo da tua vida, sabe por quê? Você está assim. Se você quer que Deus libere uma bênção de cura, se você quer que Deus libere uma bênção na vida sentimental, sabe fazer o quê? Dê X valores a Deus. Vocês deveriam se rever. Se na tua congregação usem o dízimo somente para suprir a necessidade do pastor e embelezar os templos, estão usando de modo errado. Tem muitas senhoras que são viúvas, velhas, que fazem vendas ambulantes, estão no sol de sacrificar, e ainda assim a igreja exige que eles deveriam dar dízimo. Sinceramente. Sinceramente. Tem jovens que são órfãos. Jovens que são órfãos. Vivem nos biscates, se sacrificam bastante, para pelo menos ter 500 kwanza. E vai numa igreja grande, uma igreja de luxo, uma igreja crescida financeiramente, chega aí, o pastor diz que você deve contribuir X. Não seria a igreja que deveria ajudar essas pessoas? Não seríamos nós que deveríamos suprir a necessidade dessas pessoas? Não seríamos nós? Então por que você dá disso? Se diz não é usado para isso. Você pode me responder? Não, irmão Casimiro, está escrito que nós temos que dar. Sim, está escrito sim. Mas a maneira como a sua congregação use os dízimos é bíblico? Quando os estrangeiros necessitados entrem na tua congregação, a igreja se responsabilize em suprir a necessidade desse estrangeiro? Então nós agora temos negócio. O servo de Deus se prepare então para poder ter um sermão. Em troca disso, recebe 500 kwanza, 2.000, 500 kwanza até pouco. 500 kwanza é pouco. Aqueles servos deles sabem quando vão pregar numa igreja, convidem numa igreja para poder pregar, eles sabem que não podem receber 500 kwanza. Uma igreja grande, espera ter uns 10.000. Imagina só, servo de Deus, sabe dizer, servo de Deus, toma pelo menos 50.000 para poder pregar táxi. Irmão, se você é servo de Deus, te chamou, esteja. Se você tem força para poder trabalhar, trabalha. Amém. Se tem oportunidade para poder trabalhar, trabalha. Amém. Se aparecer emprego, irmão, trabalhe. Amém. Não faça isso. Isso é desordem. É verdade, não faça isso. Não faça isso.
Paulo não ficou simplesmente a depender dos irmãos. Paulo montava tenda em diversos lugares para poder ter alguma coisa. Paulo fazia isso. Ele não ficava simplesmente a depender dos... Imagine um apóstolo como Paulo. É claro, a Bíblia nos diz que, aqui nessa passagem que nós abrimos de 2 de Coríntios, a Bíblia nos diz que aquele que semeia pouco também ceifará pouco. Aquele que semeia em abundância também receberá. É claro, temos aqui a lei da sementeira, não é? Quanto mais você semear, mais você colhe. Então, Deus nos abençoe na medida em que nós vamos dar. Mas eu não vou dar com essa intuição, não. Eu vou dar 200 mil, Deus vai me devolver 400 mil. Não. Eu não estou em negócio com Deus. Como dizem, né? Dizem isso. Não. Quanto mais você dar, mais Deus vai te dar. Se você dá 500 mil kwanza, Deus vai te dar 1 milhão de kwanza. Deus vai te dar dobro. Não contribui esperando isso. Não. Amém. Não faça isso. Tem que ser assim. Você dá para expressar que você está grato a Deus pelo emprego que você tem. Você está grato a Deus pelo que você conseguiu. E assim. É assim que nós temos que contribuir. Eu estou grato a Deus. Então eu vou dar este dinheiro aqui para o engrandecimento da sua obra. E o apóstolo Paulo diz lá, quando ele finaliza o seu discurso sobre a ressurreição, em 1 de Coríntios, capítulo 15, no último verso, ele diz: meus irmãos, sede firmes e constantes no Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Tudo que nós fazemos no Senhor não é em vão. Amém. Amém. Se você trazer 50 pães, irmão, nós não vamos deitar como notas de igreja. Vamos receber. Se você fez um sacrifício bastante para poder conseguir 50 kwanza, ou mesmo 30 kwanza, ou 20 kwanza, nós vamos receber. Temos que deitar? Vamos receber. Vamos receber. Todas as vezes que você usa o teu dinheiro para ajudar o necessitado, você está trabalhando melhor no Senhor. Isso não é em vão. Não existe um outro evangelho. O evangelho puro, não existe um outro. Mas só que apareceu um outro. Mas não existe, porque o evangelho é único. Aquilo que eles estão pensando que é evangelho, não é evangelho.